Até 2002 não sabíamos o que havia no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sabíamos que estávamos girando em torno de algo, mas levamos até o século XXI para descobrir que era um buraco negro supermassivo, com uma massa 4 milhões de vezes maior que o nosso Sol, localizado em uma região da Via Láctea chamada Estrela Sagitário A. A descoberta ocorreu depois que criamos o detector de fumaça infravermelho. Eu mal posso imaginar ter que viajar longas distâncias sem mala de rodinhas, mas elas não haviam surgido até 1970. Se você pensar bem, os astronautas que foram à Lua realmente tiveram que literalmente carregar suas malas para a espaçonave. O pedido de patente dos Estados Unidos para a mala com rodinhas foi concedido em 1972, mas, para ser justo, essas primeiras não eram muito confiáveis. Elas tinham problemas e balançavam, tombavam, pois as malas grandes eram montadas em fundos estreitos com rodas. Se você olhar fotos das estrelas de cinema da década de 1940, verá que seus cabelos eram bonitos e penteados para trás. Você sabia que, com base em descobertas recentes, até os antigos egípcios usavam uma substância para modelar o cabelo? O que eles usavam, no entanto, não era gel, se é isso que você está pensando, pois só tivemos essa invenção na década de 1960. O que as pessoas usavam para pentear o cabelo na década de 1940 era um creme chamado Brylcreem, que tinha uma consistência mais de uma cera e foi inventado em 1929. O gel de cabelo como o conhecemos hoje veio um pouco mais tarde e foi inventado por um homem chamado Luiz Montoya. O gel logo virou moda, pois não era tão gorduroso quanto os produtos anteriores. Falando em banheiros, nos tempos da Roma Antiga eles usavam tipos de, dispositivos de limpeza que eram bastões com uma esponja na ponta. Folhas de papel perfumadas individualmente, que tinham a mesma finalidade, parecem ter sido documentadas na China em 589 d.C. No entanto, nos Estados Unidos, o papel para sanitários foi comercializado no final da década de 1850, mas a variante macia e confortável do papel higiênico foi comercializada apenas na década de 1930, com a vantagem adicional de ser completamente livre de farpas. E acho que todos nós podemos ficar felizes com isso. Essa pode não parecer tão recente, mas veja só. Pesquisas modernas revelaram que os anéis de Saturno têm menos de 100 milhões de anos por aí. Pode parecer muito, mas se você pensa que o Sistema Solar se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, isso muda um pouco sua percepção, certo? Existem espécies de tubarões na Terra que vivem em nossas águas há 4 vezes mais tempo do que os anéis de Saturno. Descobrimos isso usando dados recentes sobre a massa dos anéis de Saturno e sua proporção de poeira e gelo. Com muitos de nós recorrendo cada vez mais ao e-commerce nos dias de hoje, é um desafio olhar para o supermercado tradicional como uma invenção revolucionária. Mas eles também não existem há tanto tempo assim como você pensa. Sabe como surgiu o primeiro deles? Em 1916, um dono de loja chamado Clarence Saunders precisava de uma solução para tornar sua atividade menos trabalhosa, já que fazer compras naquela época significava ter que escolher todos os produtos nos corredores e até entregá-los aos clientes. Ele então pensou em um novo layout de loja com catraca na entrada. As pessoas tinham que percorrer a loja em uma única direção. Ele também cuidou para que elas passassem por todos os produtos disponíveis. Os clientes podiam escolher seus próprios itens e tinham que levar seus produtos para casa. O dono da loja pôde baixar seus preços com a maior eficiência, pois precisava de menos pessoas para tocar o negócio. Você sabia que ainda existe um estado nos Estados Unidos onde o uso do cinto de segurança não é obrigatório? Historicamente, o uso do cinto de segurança era opcional, mas do jeito que as pessoas eram, a segurança precisou de mais imposição. O estado de Nova York foi o primeiro a aprovar uma lei que exigia o uso de cinto de segurança ao dirigir, mas apenas em 1º de dezembro de 1984. Ainda assim, até hoje, em New Hampshire, não há lei sobre o assunto. O abridor de latas moderno, aquele de girar, foi introduzido no mercado pela primeira vez em 1870. Isso pode não parecer importante, mas é estranho quando você pensa que os alimentos enlatados já estavam disponíveis há algumas décadas. Antes dessa invenção, nos diziam para cortar literalmente ao redor do topo da lata, perto da borda externa, com um cinzel e um martelo. Você tem uma refeição e já aproveita para malhar, tudo de uma só vez. Sabia que o tempo padronizado tornou-se obrigatório por lei apenas em 1880? O sistema atual que usamos, o GMT, que significa a hora do meridiano de Greenwich, tornou-se uma prática comum na maioria dos países ainda mais tarde, lá pelo final da década de 1920.
Costumávamos estimar as horas observando a posição do Sol no céu. Então evoluímos para o uso de relógios, mas eles ainda dependiam da posição do Sol em determinada cidade ou vilarejo. Isso significava que o tempo poderia diferir ligeiramente entre duas comunidades vizinhas. E isso não era grande coisa para nós até a invenção dos trens. À medida que começamos a viajar mais rápido e em distâncias maiores, precisávamos descobrir uma maneira de saber quando um trem sairia e chegaria a determinado destino, o que poderia ser útil para todos os viajantes em vários locais. E, francamente, já estava na hora. Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar. Nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isso, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10 mil anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram.
É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo. O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como Disco Galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea.
Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com 2 outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1.000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100.000 anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1.011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo. Mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece.
Ah, sim, e também é mortal, mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido! Você agora é um espaguete! Olhe à sua volta! As estrelas estão ficando azuis! Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica.